já adiantei para vocês então, eu vou falar um pouco mais, né, vou discorrer um pouco mais sobre aquilo que eu produzi no meu doutorado, né, como eu falei, eu defendi isso aqui recentemente, e para quem quiser também até saber um pouquinho mais sobre esse trabalho que eu desenvolvi, né, vocês podem ver aqui por esse QR Code, e vocês conseguem ter o acesso, né, a esse artigo que foi publicado na revista Química Nova. Né, para quem não sabe, né, acho que eu já deve ter comentado em sala de aula, mas caso não tenha, né, vocês, por exemplo, estão na graduação agora, vocês vão encarar esses 4, 5 anos de graduação, né, foi o que eu fiz 4 anos, depois fiz 2 anos de mestrado, fiz mais 4 anos de doutorado, e nesse caminho a gente tem que ir deixando contribuições para a ciência. Então essa é a contribuição que eu deixei, explicando um pouquinho de qual foi a relação, né, do elemento químico paládio e da tabela periódica, que a gente conhece bem, né, pelo menos os alunos de engenharia química devem conhecer muito bem. Né? Só para organizar, detalhe, né, isso aqui eu tenho que sempre pontuar, né, eu tive a orientação desse aqui, que é um dos maiores especialistas em história da ciência no Brasil, né, que foi o meu professor do primeiro período, né, o professor Carlos Alberto Filgueiras, foi meu professor de Química, e ele, né, é, digamos, um grande expoente, uma inspiração, né, para gente como eu, que quer desenvolver, que ainda desenvolve trabalhos em história da ciência e de divulgação científica. E aí, só para organizar um pouquinho a fala, né, sei que muitos de vocês aqui estão começando agora, dando os primeiros passos, algumas outras já estão formando, né, mas normalmente quando a gente vai fazer um trabalho científico, um TCC, né, um artigo, normalmente na ciência o pessoal opta por começar o artigo científico, começar o TCC, abordando um pouquinho da história do assunto que vai falar, né, para depois falar das autoridades, né, falar daquilo que está desenvolvendo o seu trabalho. Bom, nessa palestra eu vou fazer o inverso, né, eu costumo brincar nessa palestra que eu faço a vingança dos historiadores em ciência. Então, primeiro eu vou falar em termos mais atuais, né, o paládio hoje, e aí depois eu vou fazendo um recuo no tempo, né, até chegar aqui no século XVIII, então vou voltar no tempo aqui, né, e aí sim, lá no final eu vou falar desse assunto dos 150 anos da tabela periódica. Então eu vou tentar relacionar essa descoberta que aconteceu no Brasil com a tabela periódica, que hoje faz 150 anos. Tá? Então eu vou falar para vocês, né, de como que a gente pode ver o paládio no cinema, ou a produção desse elemento químico, que é muito importante, e que aqui em Minas Gerais tem algumas fontes minerais. Eu vou falar do paládio descoberto no século passado, no século XX, no século XIX, né, fazendo esse recuo no tempo, e falando um pouco sobre como ele foi, né, encontrado e também, né, de como ele foi utilizado no Brasil nessa época. E aí, finalmente, buscando as referências mais antigas do estado de Minas Gerais. Então, olha só para a gente se literalmente localizar, né, isso aqui é o nosso instrumento de trabalho, né, como químicos, como engenheiros químicos, como engenheiros de uma forma geral, né. Esse quadro, né, na verdade, essa tabela, ela resume tudo aquilo que a gente encontra no universo em termos de materiais. Então, não existe nada no universo, apesar dos ufólogos, apesar dos terraplanistas, apesar, enfim, daqueles que não produzem ciência séria, né? Eles falam que ainda existem outros elementos, outros materiais que os alienígenas trazem, que não existem na Terra, balela. Né? Tudo que existe na Terra e no universo está contido nesse quadradão aqui que a gente conhece como a tabela periódica, né? Que lá na química geral a gente está vendo, né, em termos de colunas, famílias ou grupos, que aqui na horizontal a gente está vendo em termos de períodos, né? Então todos os elementos químicos e mais, alguns elementos químicos que são artificiais, que estão aqui a partir do urânio, né, pegando toda essa parte aqui também artificiais, também fazem parte da tabela periódica. Ou seja, são elementos químicos que foram produzidos pelo homem, né, que na natureza, a partir do urânio, não existem. E o nosso amigo, o elemento químico paládio, né, como já está destacado, ele tem uma posição central na tabela periódica. Né? O paládio, ele até recebe uma classificação diferenciada por estar naquela posição na tabela periódica. Em termos de informação, normalmente a gente tem que destacar, né, aquilo que o paládio tem em conteúdo de prótons, ou seja, o seu número atômico, 46, a sua quantidade em massa por mol, 106,42 mols. A gente sempre normalmente fala também da quantidade de elétrons que ele perde numa ligação, ou, né, na forma que ele se encontra metálico, na forma zero.
E o paládio é muito importante em termos geológicos, porque ele é dito um metal ou um elemento do grupo da platina. Como vocês podem ver aqui, ó, a platina está aqui. E outros elementos, além do grupo da platina, que fazem parte, com o paládio desse grupo, são ródio, rutênio, ósmio e ídio. E por que eles estão agrupados e classificados aqui desse jeito? Porque, normalmente, geologicamente, eles são encontrados juntos. Então, quando eu encontro, sei lá, rutênio, junto a ele eu devo encontrar uma certa quantidade ou traços dos demais elementos químicos. Isso é porque, geologicamente, esses minerais se concentram devido a derramamentos vulcânicos, devido a concentrações de águas aquecidas e enriquecidas desses materiais, que normalmente vai trazendo isso até a superfície, onde o homem então consegue ter acesso aos mesmos. E para a gente ter uma ideia, em termos acadêmicos, em termos científicos, da importância do paládio, eu fiz essa pesquisa aqui no ano de 2017, primeira vez que eu apresentei essa palestra. Normalmente, quando a gente quer saber, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com limoneno esse ano, eu quero saber qual foi a importância do limoneno no passado, sei lá, eu estou trabalhando com uma peça mecânica. Eu então vou nessa ferramenta aqui chamada Web of Science, que é a internet das ciências, digito o termo que eu quero saber e aí ele me mostra, por ano, quantas publicações científicas, e eu estou falando de revistas sérias, que estão trazendo o paládio como título ou como objeto de pesquisa. Então, vocês podem ver aqui, em 2015, a gente teve um ápice de publicações, mais de 6 mil publicações nesse ano, e que depois começou a decair um pouquinho, o que normalmente mostra para a gente que o paládio tem dois vieses, ele é muito importante em termos acadêmicos, como a gente vai ver daqui a pouco, e em termos tecnológicos. Só que, como, digamos assim, a tecnologia, ela normalmente acompanha como está o clima da questão financeira do mundo, como vários países começaram a entrar em crise a partir de 2015, começou a diminuir um pouco, o que é natural, a quantidade de publicação, os cientistas ficam sem dinheiro, e dessa forma, então, voltou, não coloquei assim, mas está voltando a se estabilizar com o aquecimento do mercado, ultimamente. E aí, qual que é a importância do paládio em termos científicos? Em termos científicos, principalmente, o paládio é muito utilizado como isso daqui, um catalisador. Para quem não sabe, um catalisador é um material, é uma substância química que acelera um procedimento, que acelera uma reação sem ser consumido. Então, um exemplo aí de um catalisador é quando você tem a água oxigenada e você joga sobre ela iodeto de potássio. Automaticamente, todo o oxigênio que está contido ali na molécula de água oxigenada, ele sai. Ou seja, essa reação demoraria horas e instantes pode acontecer. Ou ainda mais vulgar, a gente pode entender que abalamentos é um catalisador para fazer com que a Coca-Cola perca o gás. Então, se você joga abalamentos ali, você pode entender que é um catalisador daquele fenômeno que se você deixasse a Coca-Cola ali encostada no canto, ia acontecer de uma forma lenta. E foi por causa dessa utilização do paládio que recentemente, no seja de 2010, esses 3 pesquisadores aqui ganharam o prêmio Nobel. Ou seja, o paládio, além de ser muito importante, ainda tem dado uma grande premiação a cientistas que estão fazendo esse tipo de trabalho, de uma forma geral no mundo. Uma outra aplicação bem interessante do paládio, dessas publicações que eu levantei ali naqueles gráficos, foi essa utilização de paládio para moléculas motorizadas. Para quem nunca ouviu falar isso, hoje em dia existe uma busca muito grande por nanomotores ou nanomáquinas. E o paládio é um desses, digamos assim, prováveis atores que conseguem fazer esse tipo de ação. Só para vocês terem ideia, olha só. Essa é uma molécula orgânica, que a gente tem um bromo que vai interagir com esse grupo aqui que a gente chama de grupo sulfóxido. Quando a gente insere numa solução que tem essa molécula, o átomo de paládio na forma 2+, ou seja, que perdeu 2 elétrons, esses grupos aqui, do bromo e do sulfóxido, eles vão se alinhar, como a gente vê ali. Essa alinhação, esse alinhamento faz com que a gente crie um primeiro giro. Então percebam, antes o bromo estava embaixo, agora o bromo está em cima. E aí, se eu quiser fazer com que ele dê um giro completo,
eu vou reduzir o paládio 2+, em paládio 0. Ou seja, o paládio que tinha 2 elétrons a menos, agora ganha 2 elétrons, fica neutro, e aí eu passo a ter uma outra interação do hidrogênio, aquele que estava lá em cima, com o grupo sulfóxido. E aí eu consigo dar uma volta completa. E esse sistema aqui foi muito elogiado nessa publicação da Nature Chemistry, uma das revistas mais importantes, que é um tipo de nanomáquina, um tipo de nanomotor que tem um movimento único. Que tem um movimento que só vai nesse sentido. Né? Enquanto algumas outras nanomáquinas que têm sido produzidas, elas giram tanto num sentido quanto no sentido inverso. Então, essa maquinazinha aqui pode ser no futuro, por exemplo, utilizada, né, em nanorobôs que vão, de repente, buscar um alvo no corpo de uma pessoa, por exemplo, um câncer, e tentar eliminar esse câncer ou outro tipo de doença que a pessoa venha apresentar. Então, né, para o futuro, eu diria um pouquinho mais dilatado, né, para quem sabe daqui uns 100 anos, talvez a medicação que a gente conheça hoje em dia seja substituída por nanorobôs. Então, aguardem e vejam. Bom, no cinema também, né, a gente tem algumas indicações interessantes ao uso do paládio. É claro que aqui, né, um pouco mais fantasiosas, principalmente quando a gente está falando de ficção científica ou quando a gente está falando do filme do Homem de Ferro. Né? Não sei se vocês viram, eu, sinceramente, eu só fui notar isso aí, né, quando eu estava fazendo uma pesquisa bibliográfica e vi que no Wikipedia havia uma citação disso. Enfim, a brincadeira é que ele vai fazer o gerador ARC, né, que é aquele que alimenta a armadura dele, utilizando para isso o elemento químico paládio como uma espécie de um combustível. Né? Então ele consegue, né, fazer esse gerador, né, numa caverna, sem muitas condições, mas enfim, é o Tony Stark. Né? Ele consegue então alimentar uma primeira armadura rústica que ele gera, né, e consegue fugir dessa caverna para desenvolver melhor essa tecnologia. Mas ao mesmo tempo, o material que ele utilizou, né, para fugir da caverna é o material que começa também a gerar uma doença nele. Então, no Homem de Ferro 2, né, volta a ter uma citação do paládio que eu acho bem interessante e que volto a comentar com vocês depois no final da apresentação. Mas enfim, é interessante porque normalmente aqui no museu, né, a gente sempre tem um público que é bastante voltado a essas culturas, né, então achei interessante pontuar isso aí também. Né? Mas, enfim, aí para solucionar esse problema aí, né, que o Tony Stark tem, o que ele faz? Ele simplesmente sintetiza, ele produz um novo elemento químico, uma vez que nenhum elemento químico da tabela periódica poderia atendê-lo na substituição do paládio. Aí, enfim, né, ficam umas sacadas e é interessante, né, ver uma forma de divulgação científica como essa no cinema. Bom, e continuando então agora, né, falei então para vocês da utilização do paládio, né, falo um pouquinho também da produção do paládio. Então, né, como vocês já estão esperando, né, o paládio ele tem histórias no Brasil, mas hoje em dia ele é muito explorado na África do Sul. A África do Sul hoje, né, é uma das maiores produtoras do paládio do mundo, seguido pela Rússia, né, como vocês podem ver aqui nessa posição dos montes Urais. Canadá e Estados Unidos têm uma produção também, outros países da África, né, como Zimbábue. E essa produção, né, hoje em dia, ela está bastante limitada. Né? As fontes de paládio elas não têm sido renovadas porque não tem se descoberto novas fontes. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a estimativa que foi feita em 2013 para a produção de paládio é de apenas 2,2 toneladas de paládio, que não atende nem mesmo o mercado aqui no Brasil. Ou seja, então é necessário que, em termos de mineração, se busque mais fontes de paládio, porque isso aqui está acontecendo muito recentemente. Né? O paládio, como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma tabela que é dada por órgãos de fiscalização internacional que mostram a cotação do paládio. Né? Como é que essa cotação é feita? Eles vão até a bolsa, onde normalmente o paládio é comercializado, e ver quanto que é o valor lá em dólares da onça do paládio. Onça é uma medida, né, em gramas, que equivale a 28,35 gramas, e hoje essa quantidade em gramas, né, que é um pouco mais do que um anel como esse, está custando em torno de $1.777. Para vocês terem ideia de comparação, olha só quanto está o ouro na mesma quantidade. Né? Ou seja, o paládio hoje é um metal mais caro do que o ouro, que é, digamos, aquele que controla muitos mercados externos.
Ou seja, né, se eu puder dar um conselho para vocês aqui, é buscar aqui em Minas Gerais abrir uma mineradora de paládio para vocês, né, nesse momento, vocês ficarem ricos. Né? E aonde encontrar o paládio aqui em Minas Gerais? Esse aqui é um trabalho feito por um professor lá da UFMG, o professor Alexandre Cabral, que apontou que, olha só, numa faixa do estado aqui de Minas Gerais, né, para quem não se localizou ainda, a gente está aqui, né, em Belo Horizonte, Sabará, Caeté. Então aqui, desde Cocais até lá em cima, em Diamantina, diversos pontos foram apontados como locais em que se pode encontrar paládio puro ou ainda ligas naturais de paládio. Né? Vamos lá, ligas naturais. O que é isso aí? Uma liga natural é uma mistura de paládio com outros metais. O paládio pode ser encontrado em liga com ouro, o paládio pode ser encontrado em liga com platina ou até mesmo com ferro. Aquela produção mesmo que eu mostrei anteriormente para vocês, de 2,2 toneladas de paládio, normalmente é obtida como subproduto pela Vale do beneficiamento do ferro. Então, digamos assim, é um lixo bem interessante, né, para você vender depois, ainda mais com esse preço que o paládio está apresentando hoje no mercado. E aqui só apontando algumas coisas interessantes, né, isso aqui a gente tem ouvido falar bastante hoje em dia, né, Gongo Soco, lembraram de Cocais, né, cuja represa estava para arrebentar, né, Brucutu, que hoje é uma das maiores mineradoras das fontes minerais da Vale, né, Pico do Cauê, que praticamente não existe mais em Itabira, foi encontrado paládio lá também. Nesses dois pontos aqui, lembrem, né, desses aqui que eu vou voltar a falar mais para frente, Córrego das Lajes, em Morro do Pilar, e Córrego Bom Sucesso no Cerro. Então, todos esses locais, mais alguns outros, existe a referência no passado ou recente do encontramento de paládio em mistura com outros minerais. Isso aqui também é interessante, né, do ouro que está sendo extraído hoje lá na Serra Pelada. Né, a Serra Pelada que ficou mais famosa na década de 70 e 80, produzia enormes pepitas como essas que vocês estão vendo aqui. Né? Isso aqui é uma imagem que eu tirei do site de um museu de Brasília que tem essas amostras. Então essa aqui, a pepita Canaã, uma das maiores do mundo, ela pesou nada mais, nada menos que 60 mil gramas. Ou seja, imagina, né, uma pessoa com seu peso em ouro, imagina a felicidade, né, do garimpeiro, do minerador que achou uma pepita de ouro desse. Só que essas pepitas, normalmente elas apresentavam um problema. Né, o pessoal chamava essas pepitas de ouro bombril. Né, por quê? Porque elas, pela sua composição em paládio, e essa composição em paládio era grande, em torno de 9% de massa, né, era de paládio, e o paládio ele confere, né, nessas quantidades uma propriedade diferente a essa pepita. Né, ela é chamada de bombril porque o pessoal pegava a marreta e batia nela. Né, o que eu espero quando eu meto a marretada no metal? Né, que ele se conforme de acordo com a forma da marreta. Né? Não. Essas pepitas eram quebradiças, né? Então ele dava uma marretada, esse negócio parecia uma cerâmica. Quebrava e eles conseguiam dividir os pedaços para os garimpeiros que estavam trabalhando ali. E eles mantiveram algumas poucas, né? Como essas duas que ainda se encontram dessa forma bruta nesse Museu de Brasília. Bom, boa parte desses trabalhos que eu contei para vocês, né, que foram indicando o paládio em Minas Gerais, vieram de dois pesquisadores. O primeiro, né, esse aqui, um austríaco chamado Franz Eugen Hussack, né, que esteve aqui no Brasil um pouco antes da sua morte, né, no início do século XX, e esse trabalho que ele desenvolveu incentivou um dos maiores mineralogistas daqui de Minas Gerais a também correr atrás dos seus passos. Né? E esse mineralogista é nada mais nada menos que Djalma Guimarães. Né? Muitos de vocês aqui são novos, mas Djalma Guimarães antes era o nome desse museu que ficava no final aqui dessa quadra. Né? O acervo que ficava ali no prédio, que o pessoal chama até hoje Rainha da Sucata, veio todo para cá. Né? Então, digamos, boa parte daquilo que a gente tem aqui veio de um outro museu que tinha esse outro nome, Museu de Djalma Guimarães. Então esse foi um dos maiores... esse foi um dos maiores mineralogistas daqui do Brasil e que explorou e que foi atrás, na forma que ele mesmo escreve aqui, né, notas às margens do trabalho anterior de Eugênio Hussack. E nesse trabalho ele consegue resgatar materiais incríveis, né, como essa pepita de paládio aqui, né, que tinha em torno de 18 gramas. Né, pra vocês terem ideia, né, daria aí o tamanho de um dedo de uma pessoa. Né, ou seja, 18 gramas é quase os $1.700
do onça, né, do paládio que poderia ser vendido hoje em dia. Tanto de Eugênio Sacchi quanto de Djalma Guimarães, que sim apontaram até mesmo a viabilidade econômica da extração do paládio aqui em Minas Gerais. Só que aí, dando, né, nosso primeiro grande recuo no tempo, né, falei desse encontramento do paládio recentemente aqui no Brasil, vamos agora falar de como o paládio foi descobrido em termos mundiais. Né? A descoberta do paládio se deve a esse pesquisador e também um metalúrgico chamado William Hyde Wollaston, que no início do século XIX ele estava desenvolvendo, né, uma espécie de fábrica para criar peças como essa que vocês podem ver aqui. Né? Um cadinho que, ao invés de porcelana, utilizava platina para fazer seus testes. Né? Então vamos lá, o que é um cadinho? Um cadinho que a gente tem em laboratório, que a gente utiliza muito, normalmente é de cerâmica, que é feito de material refratário para suportar altíssimas temperaturas. Aqui, a gente ainda não está falando de paládio, aqui a gente está falando de platina, um outro metal nobre, né, que também tem características bastante interessantes para ser utilizado no laboratório. Né, se eu preciso de um cadinho para aquecer num forno, ele não pode derreter, ou seja, ele não pode fundir a temperaturas altas, não pode se oxidar. E isso tudo, a platina encontra essas propriedades. Então, quando ele começou a fazer objetos como esse, ele precisou de purificar o minério que ele recebia, e que vinha da Colômbia. E como é que ele fazia esse refino? Bom, ele ia para o laboratório e utilizava, né, o que a gente hoje observando parece que instrumentos rústicos, mas para quem trabalha no laboratório, né, ou mesmo para quem faz um café, né, percebe que isso aqui é um filtro, né, pendurado ali numa espécie de suporte. E à medida que ele ia fazendo o tratamento do minério de platina com água régia, ele filtrava essa mistura e obtinha um resíduo sólido que era captado no filtro e uma solução de coloração avermelhada. Vamos lá, vamos traduzir isso para uma linguagem química, né? Só um detalhe, depois eu volto aqui. Traduzindo então isso para uma linguagem química, o que ele fazia? Ele pegava o minério de paládio, como a gente falou no início, né, o paládio vem junto com esses outros metais, e tratava com água régia, que é uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico. O que acontece? Dois desses metais, o irídio e o ósmio, eles não são dissolvidos ou não reagem com o ataque ácido de HCl e HN3. Por outro lado, a platina, o paládio e o ródio, eles ficam de forma aquosa. Então isso que está aqui embaixo é isso que esse líquido fez, e o que ficava retido era o irídio e o ósmio. E o Wollaston, ele não estava sozinho nessa empreitada. Ele fazia esses trabalhos junto com seu sócio, Smithson Tennant, que ficou por conta de analisar esse material sólido que ficava preso aqui. E até a época deles, né, eles chamavam isso aí de uma espécie de um carvão, né, que na época denominava plumbago. Bom, aí o que eles fizeram então? O Smithson Tennant avaliou esse material sólido retido e descobriu esses dois elementos químicos. Então ele descreve, e ele é, digamos assim, o pai da descoberta desses dois elementos químicos, enquanto para o Wollaston ficaria essa parte aquosa. E aí ele faz a descrição desse novo elemento químico, que é o ródio. Então, desde 1804, o Wollaston é considerado como o pai da descoberta do ródio. Tá? Enfim, era dessa forma que esses elementos químicos iam sendo descobertos. Tá? Só que, né, o grande interesse dos cientistas era o paládio, descobrir a platina para fazer o cadinho. Né? E aí o que ele fazia? Ele voltava a fazer uma reação química, precipitava a platina na forma do hexacloro platinato de amônio, e por simples aquecimento ele obtinha platina que ele convertia esses objetos. Então, digamos assim, seria fácil de imaginar que ele já descreveu o ródio, ele já descreveu a platina, que o Wollaston publicaria então em alguma revista, em algum livro, de forma como até hoje a gente acha meios de divulgar nossas descobertas, né? Então seria fácil imaginar que ele ia publicar isso aqui num artigo, mas o Wollaston buscou uma outra forma bem inusitada de falar para a comunidade científica que essa descoberta tinha sido feita. Como é que ele fez isso? Ele publicou esse panfleto anônimo que ele distribuiu na época, né, para a comunidade científica. E ele saiu distribuindo isso, falando aqui algumas das propriedades desse novo elemento químico
e mais falando que estava à disposição para venda em uma loja de colecionadores de minerais. Assim como a Isadora estava aqui mais cedo, né? Na Europa, na época, abundavam algumas lojas em que as pessoas vendiam minerais, como acontece aqui. Dentre algumas das propriedades que ele descreveu, eu vou apontar apenas algumas, né? Ele fala lá, né, uma coisa que a gente já falou, que o paládio reage com ácido nítrico, que se torna pela solução avermelhada. Ele reage também com sulfato ferroso e se precipita numa reação eletroquímica. Quando essa solução é evaporada, o pó vermelho voltava a se dissolver em ácido clorídrico e ele se precipitava também com outros metais menos nobres, por exemplo, o mercúrio. Por outro lado, ouro e prata, ele não conseguia se precipitar. Isso aqui foi uma coisa bem interessante. A densidade que ele determinou, foi entre 11,3 a 11,8 sem utilizar unidades, que é bem próxima da densidade que a gente considera como correta hoje em dia para o elemento químico paládio. Algumas outras propriedades, vou chamar só a atenção de mais uma, que é o ponto de fusão, em torno de 1552 graus Celsius, que é o ponto de fusão paládio. Enfim, ele apontou diversas propriedades que seriam suficientes para falar assim, eu descobri o paládio. Mas, de novo, ele fez essa publicação de uma forma anônima. O que ele queria? Na verdade, ele queria ver a competência, na época, de outros cientistas em fazer as mesmas observações que ele. Bom, isso não aconteceu. Principalmente porque todas aquelas amostras que haviam sido colocadas à venda pelo Wollaston foram compradas por esse jovem químico, chamado Chernevix, que quando voltou a analisar aquele material novo, ele falou que não, aquilo não deveria ser considerado como um novo elemento químico, que aquilo que estava sendo vendido era, digamos aí, uma enganação, era um material pirata, e que, de acordo com ele, aquele novo elemento químico que estava sendo chamado de paládio, na verdade era uma amálgama, era uma mistura entre mercúrio e platina. Bom, não apenas Chernevix fez esse chamado de atenção científica, mas ele falou que havia acontecido uma charlatanice, ou seja, que a pessoa que havia divulgado aqueles dados devia ser uma pessoa de má índole. Esse tipo de relação que acontecia no passado entre cientistas levou a boa parte dos historiadores de ciência a falar sobre essas controvérsias que aconteceram entre cientistas. Então, o Wollaston e o Chernevix, eles começaram, de uma certa forma, a duelar cientificamente na época, para ver, digamos assim, quem era aquele que conseguia fazer mais descobertas, principalmente em relação a esse novo elemento químico paládio. Essa luta, digamos assim, ela ganhou um novo capítulo, quando, mais uma vez, o Wollaston publica agora um desafio. Nesse edital, que ele também publica de uma forma anônima, ele vai oferecer um prêmio de 20 libras, um valor que hoje em dia seria equivalente em torno de R$200 mil, para quem conseguisse, da mesma forma que Chernevix, sintetizar o paládio da forma sintética que ele havia posto. Bom, é bem provável que essa publicação não tenha gerado muito interesse, porque não houve ninguém que se propôs a encarar esse desafio, até que, desgastados por esse tipo de controvérsia, o Wollaston finalmente assume que ele foi o descobridor do paládio. Então, num artigo de 1805, ele publica esse artigo sobre a descoberta do paládio, com observações de substâncias encontradas junto com a platina. Na mesma revista em que Chernevix havia publicado aquele trabalho da síntese do paládio. E ele explica como que ele faz isso, a partir daquela solução vermelha, que é de nitrato de paládio. Ele fazia sua conversão a cianeto de paládio, para finalmente, por aquecimento, obter o paládio puro, que ele mesmo começou a utilizar para fazer moedas e medalhas, como até hoje existe a medalha do Wollaston, que é conferida a grandes pesquisadores da área de geologia na Inglaterra. Só que, mesmo explicando tudo que ele fez, mesmo falando que ele obtinha grandes quantidades de paládio, a comunidade científica ainda não acreditou na existência desse paládio de uma forma isolada como um novo elemento químico. E é aí que entra o papel do Brasil. Pouco tempo depois, 4 anos depois, o Wollaston recebe uma amostra de um mineral vindo daqui de Minas Gerais.
né, ele analisou e fez os mesmos testes e viu que aquela pepita nativa, ou seja, aquela pepita pura de um metal que tinha ido daqui de Minas Gerais para a Inglaterra, tinha as mesmas propriedades químicas do paládio que ele isolava. Né? E mais, né, ele fez uma imagem, como a gente pode ver aqui, ó, dessas pepitas de paládio que são muito semelhantes àquelas pepitas que foram encontradas por Eugênio Mussac e João Guimarães. Então, essas imagens, né, comprovam que a origem dessas pepitas que foram encontradas em Minas Gerais foram as mesmas que foram utilizadas por Wollaston, digamos assim, para bater o martelo sobre a existência desse elemento químico. Então, voltando um pouquinho, né, a descoberta em si do elemento químico paládio não se deveu a uma amostra que foi daqui para lá. Era uma amostra de grande quantidade de minério de platino, mas essa pequena amostra foi aquela que garantiu, né, a existência, em termos de novo elemento químico, do paládio e que veio mais tarde compor a tabela periódica. Bom, outras fontes, né, como eu falei com vocês anteriormente, também comprovaram a existência de paládio no Brasil. Né? Aqui pela imagem, a gente consegue ter uma grande noção da diferença entre essas barras de ouro e aquelas ali. Isso também chamou a atenção, né, de um químico americano chamado Joseph Cloud, que em 1809 reservou uma dessas barrinhas aqui para ver o seu conteúdo. Né? Ele acreditava inicialmente que fossem barras de ouro falsificadas. Por quê? Porque elas têm uma coloração bastante diferente, né? Em termos de propriedades, também apresentavam uma diferença em confusão, diferença, né, até mesmo na marca que se faz. Às vezes, quando se fazia essa marca aqui, as barras quebravam. Então, o que ele fez? Ele fez uma análise nessas aqui que derivavam de São João del Rei, e ele conseguiu comprovar e isolar, né, a existência do átomo, dos elementos químicos de paládio presente nessas barrinhas de ouro. Tá? Então, essas barrinhas voltaram mais uma vez a relacionar o paládio, né, na mesma época da descoberta do elemento químico, e sua presença junto a ligas naturais de ouro aqui em Minas Gerais. Da mesma forma, agora na Inglaterra, né, esse aqui, Percival Johnson, né, que por acaso é o fundador da empresa que faz, como eu mostrei para vocês, o controle daquele preço do paládio de outros metais preciosos do mundo. Ele recebeu uma grande leva de moedas, né, como você pode ver aqui com a imagem de Dom Pedro, e do mesmo jeito, moedas que eram consideradas como falsas, que ele comprou em grandes quantidades a um baixo preço, isolou e beneficiou ao mesmo tempo o paládio, que era utilizado disso, e também o ouro, que depois ele vendeu mais caro ainda. Né? Boa parte dessas moedas foram produzidas e cunhadas naquele ponto que eu mostrei para vocês, né? Numa das minas que mais produziu ouro aqui em Minas Gerais, que fica lá em Morro do Soco. Então, onde tem aquela mineração da Vale, onde eles fazem a extração de ferro, tem também uma mina histórica que por muito tempo produziu mais de 100 toneladas de ouro. Um outro grande químico internacional, chamado John Jacobs Berzelius, recebeu da mesma forma uma certa quantidade de ouro, né, agora chamado de ouro podre, e ao analisar, né, na sua época, ele apontou que esse ouro no Brasil tinha em torno de 86% de ouro, em torno de 10% de platina e em torno de 4% de paládio. Então, essa quantidade de paládio aqui nas ligas naturais de ouro já é suficiente para fazer com que as suas propriedades sejam muito diferentes, né? Desde ficar quebradiço, né, como falado, até mesmo de modificar a sua coloração. E foi baseado nesses estudos, né, em estudos de ossos, minerais e elementos químicos, que Berzelius fez a primeira tabela periódica, digamos assim, tabela periódica entre aspas. Então, das primeiras tentativas de organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades veio de Berzelius. Então, ele foi classificando alguns elementos químicos de acordo com sua origem, de acordo com seu tipo de reação química, e ele é um dos primeiros a dar um símbolo para o átomo de paládio, né? Só que na época ele chamava de PA, ao contrário do que a gente conhece hoje como PD. Tá? Então, essa, digamos, modificação de nomes, então, antigamente, né, eles ainda davam símbolos na forma de desenhos dos elementos químicos, começou a mudar para letras a partir dos trabalhos de Berzelius, que também foram os primeiros a organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades. No Brasil, e da mesma forma na Europa, a descoberta do paládio parece não ter tido gerado, né, digamos assim,
uma grande quantidade de trabalhos científicos, né? O que é de se assustar, né? Porque boa parte do ouro que era obtido aqui em Minas Gerais ia para a Europa sem grande controle, né? É somente aqui na metade do século XIX, né, que alguns cientistas, principalmente aqueles que estavam ligados a museus ou a casas da moeda, que começam a avaliar o conteúdo de ouro e buscar nesse ouro também certos minerais diferentes, dentre eles o paládio. Na época, né, essa revista aqui, chamada O Auxiliador da Indústria Nacional, começou a apontar algumas utilizações do paládio que é encontrado aqui em Minas Gerais, por exemplo, para próteses dentárias. Né, coisa que até hoje em dia é utilizada. Né? Se você vai fazer uma obturação, se você vai fazer um canal, o dentista te oferece algumas opções. Ah, posso colocar cerâmica, posso colocar amálgama, ou eu posso colocar paládio, né, da mesma forma que foi receitado, né, em 1843. Então, até hoje, a gente ainda encontra esse tipo de aplicação aqui. E aí até volto nesse momento do filme. Né, o paládio, por ser um elemento químico muito nobre, por ele não reagir, ele pode ter esse tipo de utilização. Você pode ter paládio no seu dente, que ao contrário do Tony Stark, você não vai morrer, né? Porque ele não vai ter nenhum tipo de toxicidade para a pessoa. Outra utilização foi proposta, né, por esse químico e metalurgista Custódio Serrão, que começou a receber algumas dessas amostras de paládio e ouro, e a partir da sua fusão com prata, fez uma digestão ácida, ou seja, atacou isso com ácido nítrico e água régia, para depois fazer a separação da prata com a sua precipitação com cloretos, para depois fazer a separação do paládio na forma de sulfato, e por último, do mesmo jeito que os cientistas anteriores, a partir de um sal de paládio, por aquecimento e precipitação com outros metais, obter o paládio que depois é produzido e convertido em barras a partir do martelamento. Ele também sugeriu uma forma de fazer uma espécie de banho de paládio em moedas e medalhas da época. Então, a partir daquela solução de nitrato de paládio, se a gente dá uma descarga elétrica, e na época eram utilizados equipamentos rústicos, como esse aqui, de baterias. Então, imagina você tem ali, né, uma placa, você aplica um potencial positivo de um lado e um potencial negativo do outro, e você consegue, a partir, né, de uma reação eletroquímica, fazer a recobertura de outras peças, por exemplo, com paládio. Então, quando a gente ouve falar normalmente que uma peça recebeu um banho de ouro, um banho de cobre, esse tipo de tratamento eletroquímico aqui que é feito, que foi proposto, né, séculos antes, para a utilização do paládio comum desses metais. E essas peças que foram produzidas por Custódio Alves Serrão, né, na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, foram enviadas para exposições mundiais. Nas exposições mundiais eram espaços em que os países enviavam aquilo de mais tecnológico que eles tinham para ser expostos. E nessa exposição mundial de Paris, as moedas e medalhas produzidas pela Casa da Moeda foram expostas, né, em grandes vitrines e receberam diversos prêmios, né, devido ao quê? Mais uma vez, a essa característica do paládio não reagir com outros elementos químicos. Então, eram, por exemplo, moedas que iam ter um longo tempo de vida útil, né, uma moeda que não ia se perder mesmo com o passar de dezenas e dezenas de anos. Dando, né, nosso último passo atrás, né, como eu falei para vocês, né, recuando sempre no tempo, é bem provável que mesmo antes da descoberta do paládio, mesmo antes, né, como eu falei para vocês, dos trabalhos da Vale e de outros mineradores que tem aqui em Minas Gerais, mesmo com Bandeirantes no século XVIII, o paládio já se mostrasse, né, como uma possibilidade. Esse daqui, que foi um dos maiores bandeirantes que explorou Minas Gerais, né, Manuel Borba Gato, ele aponta num trabalho que ele envia, numa carta que ele envia, que ele descobriu algumas folhetas que pareciam ter sido douradas e que era prata achada entre ouro. Então, é bem provável que sim, ele tivesse achado prata, né, junto em amálgamas ou junto em ligas metálicas naturais em algum lugar aqui de Minas Gerais. Mas o mais correto é que ao invés de achar prata e ouro, ele tenha achado paládio e ouro. Só que na época eles não traziam consigo conhecimentos químicos para fazer essa separação dos dois elementos. Então é bem provável que ele já nessa época estivesse escrevendo a descoberta de paládio, né? Só que, de novo, ele não poderia, digamos assim, isolar
e ser, digamos, o pai da descoberta desse elemento químico. E ele fala isso aí, ele escreve esse trabalho quando ele está passando pela região de Caetés, né, nas fraldas, né, nas partes mais baixas ali da Serra da Piedade, que tem, né, até hoje, diversas estruturas históricas que apontam que toda essa região houve, né, uma grande extração de grande quantidade de ouro. Da mesma época, né, esse pesquisador aqui, né, esse historiador de... aqui tem a data? Não tem a data aqui. Enfim, escreveu um livro também do século XVIII, se não me engano, de 1840, que é escrito por André João Antonil, e é o primeiro a descrever como que ouro e diamantes eram extraídos e produzidos em Minas Gerais. Ele fala no seu livro uma coisa bem interessante, ele fala que o ouro do Ribeiro de Itatiaia é de cor branca como a prata, por não estar ainda bem formado. Né? Os mineradores antigamente acreditavam que os metais, do mesmo jeito que as frutas, maduravam no solo. Né? Então, se você deixasse uma barra de prata, né, aos poucos ela ia ficando amarela, até quem sabe mesmo ficar vermelha. Então, eles acreditavam que passasse o tempo, é bem provável que aquele ouro madurasse. Mas, o que ele está, na verdade, escrevendo? Muito provavelmente, o encontro de platina ou paládio junto ao ouro. E, né, não por acaso, na região onde isso foi descrito, é o que hoje a gente conhece como cidade de Ouro Branco. Né? Então, toda essa serra aqui é a serra, né, e aqui atrás a cidade de Ouro Branco. E um outro... segundo detalhe, tinha esquecido desse slide. Isso daqui é uma pequena pepita de ouro, né, que vocês podem ver aqui, né, brilhando amarelo. É uma pequena pepita de ouro preto. Né? O que a gente está vendo aqui em amarelo é o ouro, propriamente dito, e aquilo que a gente está vendo em preto são óxidos de paládio ou óxidos de platina. Então, mesmo ouro branco ou mesmo ouro preto, é bem provável que tenham recebido esses nomes de acordo com as suas proporções em elementos químicos diferentes. Né? Dentre eles, o paládio, que pode ter ajudado na, digamos assim, no batismo dessas cidades a partir da sua composição. E, digamos, um dos últimos pesquisadores do século XVIII a narrar uma provável descoberta do paládio é José Vieira Couto, que... Nossa, esse foi um transformador que estourou aí. José Vieira Couto, em 1801, ele escreve, né, aqui perto da gente, em Sabará, que um fundidor estava trabalhando, né, com uma prensa para colocar, como a gente viu lá atrás, né, o selo da coroa, né, aquela marca funda, em algumas barras de ouro. Mas só que uma delas, quando ele fez esse trabalho, ela se quebrou como se fosse um pedaço de cerâmica. Então, né, como o próprio Vieira Couto fala, né, era de cordão esbranquiçado e tão remoto do ouro que o fundidor, né, simplesmente jogou essa barra de paládio fora sem querer fazer outras análises. Né? Ele questionava bastante o conhecimento desses responsáveis, né, por ambientes como esse, que provavelmente estavam perdendo novos materiais que poderiam ser muito úteis. Né? E é claro, naquela época não era conhecido, mas que no futuro poderia ter muitas aplicações. E, bom, gente, é em cima desse tipo de referência, né, que normalmente a gente consegue, né, em revistas antigas, em jornais, ou, como eu fiz o meu trabalho mesmo, indo aqui perto da gente, né, não sei se já ouviram falar do Arquivo Público de Minas, né, são locais que normalmente guardam documentos de vários séculos anteriores. E foi seguindo essas referências, né, do mesmo jeito que os antigos garimpeiros, né, eu fui a campo em alguns momentos e tentei, né, nos pontos onde eram apontados a descoberta do paládio, quem sabe, né, tentar a sorte de achar algumas pepitas, mas não, né, eu não consegui, gente, infelizmente, eu não tenho uma pepita de paládio para mostrar para vocês, né, mas foi a partir desse trabalho, né, bastante exaustivo, que a tabela periódica pôde ser estipulada. Então, aqui só para vocês terem ideia, né, aqui eu estou apresentando para vocês uma linha do tempo da descoberta dos elementos químicos. Então, desde os elementos mais recentes, né, como o organessônio, até mesmo aqui com os elementos conhecidos mais no passado como o ouro, todos eles estão alinhados aqui nessa linha do tempo. E aqui, né, só para a gente ter uma ideia, Mendeleev, agora assim falando da organização da tabela periódica, na sua época, em 1869, ele tinha apenas 63 elementos químicos para classificar. Esses elementos químicos tinham diversas origens, né? E aqui vale, né, um recuo agora nas aulas de química geral lá, né?
Normalmente, como a gente consegue obter esses materiais? Né? A gente tem a classificação da matéria, que pode ser classificada como matéria pura ou mistura de sistemas. Né? Então, imagina aqui que a gente tem uma mistura homogênea que é a água do mar, que uma vez purificada pode gerar água destilada, que eu vou entender como matéria pura e composta. Já a água destilada eu posso decompor para formar hidrogênio e oxigênio. Mais especificamente, né, uma vez que a gente está no Museu de Mineralogia, é interessante apontar isso. A gente tem exemplos de matéria, que são misturas dos sistemas e que podem ser heterogêneo, como isso aqui que é o minério de ferro. O minério de ferro eu sei que é heterogêneo, porque eu tenho bandas de matita, bandas de um outro óxido, às vezes bandas de areia. Então, o primeiro passo de uma mineradora é separar esses constituintes para obter o mineral. Então, aqui agora eu tenho um mineral que vem do minério, então existe essa diferença, que é hematita. E é dessa hematita, o Fe2O3, que a gente obtém o ferro ou o aço. Então, só para vocês terem ideia de como que era o trabalho do desenvolvimento de novos elementos químicos. Porque, novamente, aquilo que a gente encontra na tabela periódica são elementos separados de substâncias compostas. Tá? Então, alguns elementos químicos eram fáceis de se encontrar na sua forma nativa na natureza. Né? Dentre eles, cobre, chumbo, prata, carvão, né? Que é a fonte de carbono, ferro. Aqui, por exemplo, está mostrando uma sequência de como que o estanho, ou ainda como que o bronze é produzido, a partir do seu minério principal, que é a casterita. Você pega a casterita, tritura ela, né? Coloca num forno rústico, e por aquecimento ou contato com carvão, você obtém o estanho ou você obtém o bronze. Então, alguns elementos químicos desses aqui já eram conhecidos mesmo há muito tempo atrás, devido à sua facilidade em separação dele de seus minérios e minerais. Alguns outros elementos químicos foram descobertos graças à contribuição, né, dos químicos, dos alquimistas, obrigado. Então, alguns desses elementos químicos, né, como fósforo, bismuto, antimônio e arsênio, foram descobertos, por exemplo, como por esse alquimista, né, que nessa imagem descreve a descoberta do elemento químico fósforo, né, que leva esse nome, que ele fosforescia no escuro, ou seja, ele brilhava, né, e isso aqui ele fez depois de separar o fósforo de dezenas e dezenas de litros de urina. Com a ciência moderna, uma ciência estipulada por Lavoisier, agora sim uma maior quantidade de elementos químicos pode ser separados, né? Dentre eles, o nosso amigo paládio, que foi do trabalho de Wollaston. Enfim, foi com uma quantidade de elementos químicos como essa aí, que Mendeleev, um químico russo, começou a separar os elementos químicos, dando seus símbolos para ele, apontando para alguns deles as suas massas atômicas, e depois do momento em que ele começou a relacionar esses elementos químicos com suas propriedades, ele conseguiu fazer, digamos assim, a semente da tabela periódica que a gente conhece hoje. Então, quando ele organiza os elementos químicos de acordo com suas propriedades, mas também de acordo com suas massas atômicas, ele consegue perceber que, como a gente pode ver aqui então, né, os elementos químicos do grupo da platina estão próximos uns dos outros. Mas a grande vantagem, né, digamos assim, o grande ponto para Mendeleev é que ele aponta, em alguns lugares da tabela periódica, os lugares que não têm elementos químicos. Elementos químicos, os quais ele propõe as suas propriedades escoquímicas a partir de seus lugares da tabela e que seriam descobertos depois, que se encaixavam exatamente nesses buracos propostos por Mendeleev. Então, Mendeleev, ele organiza os elementos químicos da mesma forma que organizou anteriormente Berzelius, só que ele consegue fazer esse plus a mais. Né? Ele consegue prever, a partir da tabela periódica que ele organiza, a descoberta de novos elementos químicos que deveriam estar na face da Terra. Bom, aí, para encerrar, né, a palestra, eu queria falar para vocês, gente, né, mesmo para vocês que estão começando agora, digamos, a aplicar conhecimento científico em tecnologia, ou seja, o pessoal da engenharia, que divulgar a ciência é uma coisa importantíssima. Né? Como eu falei para vocês, se a gente não divulga, né, quem vai à mídia, quem vai querer falar sobre ciência sem ter conhecimento, são os terraplanistas, são as pessoas que não concordam com vacinas, são as pessoas que não acreditam em medicamentos, né, são as pessoas que não acreditam, né, em espaços como esses aqui, né, que são de divulgação de ciência, que acham que é apenas para gastar dinheiro. Bom,
É sempre muito importante vocês dizerem aquilo que vocês estão fazendo, né, num momento como esse. Ou ainda, né, quando vocês tiverem uma oportunidade, né, de divulgar aquilo que vocês venham fazer. Então, sendo professor do Newton Paiva, né, sendo aluno de doutorado do UFMG, eu sempre tentei ao máximo divulgar esse tipo de trabalho científico, né, como, né, o que a gente está fazendo aqui hoje mesmo, né, essa palestra que foi divulgada ontem pelo Jornal do Estado de Minas. Né, daí até, mais uma vez, chamar a atenção lá para aquele momento do cinema com o Homem de Ferro. Mas mesmo antes dessa reportagem, mesmo antes desse momento aqui, foi interessante que eu também consegui movimentar a mídia, né, e aí, né, uma das mídias mais conhecidas, que é a Globo, nessa reportagem que eu ajudei com essa contribuição aqui. Bom, gente, então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu normalmente termino a gente cantando parabéns aqui para o tabela periódico, mas eu acho que a gente, né, pode encerrar por aqui. Obrigado pela presença de todos vocês e se alguém quiser fazer contato, mandar um e-mail, tá? Fique à vontade, tá? Obrigado.